Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Renata Tom, terapeuta sistêmica. Estou passando novamente porque tem queimado algumas questões aqui no meu coração, algumas palavras. Eu gostaria de já tê-las trago aqui anteriormente, não foi possível. A agenda por aqui, ela anda assim, bem arrochada, né? Agenda dupla, né? Só quem vive sabe como que é, né? Dar conta aí dessa agenda dupla. Estou saindo aqui de um encontro maravilhoso, de um estudo que a gente está fazendo, né? Um aprofundamento aí da prática mediante as constelações. E sim, tem sido muito proveitoso, tem sido um mover de consciência, né? A cada dia, mulheres em busca do mesmo propósito, né? Unidas, né? Desde o momento ali das guardiãs, onde estivemos passando pela formação e estamos dando continuidade, e tem sido assim, um mover muito profundo. E eu começo dizendo o seguinte, uma frase de Carl Jung: eu não sou o que aconteceu com os meus antepassados, eu não sou o que aconteceu comigo, eu sou o que eu decidi me tornar. Sim. E temos visto ali cada dia mais mulheres se tornando excelentes profissionais no ramo da terapia como consteladoras, e isso tem sido muito gratificante. E o principal, que nós não podemos aqui esquecer de citar, tudo embasado dentro da palavra, tudo em convergência com a palavra. Porque o que mais tem sido difícil hoje, né, a gente estar aqui falando, estar aqui promovendo, né, e divulgando, é o quê? A verdade, né? E a verdade, diga-se de passagem, a verdade liberta, né? Nós sabemos que a verdade traz cura e a verdade liberta. Então, todo esse mover dentro, né, da constelação é estar trabalhando simplesmente com a verdade, levando luz, né? Qual é a luz? Qual é a verdade? Quem é aquele que nos conduz? Quem é aquele que nos traz essa verdade, né? Tudo é embasado aí em convergência com a palavra dentro dos princípios das leis do amor, né? Sendo sempre direcionados pela palavra em nome de Jesus, e em convergência com as leis do amor, que são as 3 leis: pertencimento, ordem e hierarquia, né? E a lei do equilíbrio. E tem sido assim um mover de cada atendimento muito profundo. Eu vou começar assim futuramente estar trazendo aqui os relatos de cada atendimento, né? Porque tem sido sim um mover muito profundo. Mas aqui eu quero trazer um pequeno relato de um devocional. Emma, 18 anos. E o título dessa mensagem, ela começa como Seja Guerreiro. Por quê? Emma, de 18 anos, escreveu sobre Jesus nas suas redes sociais. Até aí tudo bem, né? Ela tinha essa missão, ela tinha esse chamado de estar, né, promovendo a palavra viva. E o que aconteceu? Ela foi criticada, né, pelos intimidadores, pelos haters, pelas pessoas, né, que simplesmente estão aí nas mídias, muitas das vezes para julgar, né, para falar mal, para denegrir a imagem de quem aqui vem, né, falar da verdade. E alguns trolladores a atacaram com comentários sobre a tua aparência física. Mas isso não a desmotivou. Por quê? Dentro de alguns contextos, né, se a gente for olhar pela aparência física, quando nós somos, né, atacados na aparência física, certamente a pessoa fica mal. Sim, fica mal porque está denegrindo a imagem do outro, mas ela não se permitiu intimidar, porque ela sabia qual era a sua verdadeira identidade, por isso ela entendeu que aquilo que ela fazia, né, os ataques não a derrubaram, porque ela teve maturidade o suficiente de não permitir que a crítica derrubasse, e também não estava à mercê dos elogios para que os elogios, né, a promovessem. E ela continuou fazendo o seu trabalho. Por isso, seja guerreiro. E onde nós vemos um exemplo, né? Um exemplo disso claro na Bíblia, que está em Juízes. Eu não vou ler porque o texto é muito longo, mas eu vou citar só um trecho que diz o seguinte: o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Gideão também enfrentou
atormentadores ferozes que o atacavam, que seriam os midianitas. Embora Deus o chamasse de guerreiro corajoso, Gideão lutou para abandonar suas dúvidas, autolimitações e a sua própria insegurança. Em ocasiões diferentes, ele questionou a presença do Senhor e as suas próprias qualificações, mas acabou enfrentando e prosseguindo com o quê? Embasado pela fé, né? Porque ele também sabia qual era a sua identidade, né? Então, quando a gente tem a nossa identidade muito bem definida e com maturidade, né? Então, assim, as críticas e os ataques, os julgamentos, eles não irão nos abalar. E um outro exemplo muito claro que nós vemos, por isso eu comecei dizendo, eu não sou o que aconteceu com os meus antepassados e eu não sou o que aconteceu comigo próprio. Qual o exemplo maior que nós vemos na Bíblia? Paulo, né? Paulo, o que ele fazia antes de se converter? Gente, ele atacava cristãos, ele perseguia cristãos e ele matava cristãos impiedosamente, fossem eles criança, fossem mulheres ou fossem idosos, né? Ele matava impiedosamente. Até que um certo dia, o que aconteceu, né? Ele era Saulo nessa época, ele teve um encontro com Jesus, ou seja, a verdade o libertou, né? A partir do momento que ele encontrou com a verdade, essa verdade o libertou. E por ter sido acusado, né, de incendiar Roma, ele teve, infelizmente, um fim trágico. Mas quando a gente olha para o contexto da história de Paulo, nós sabemos que há um determinado momento em que ele clama, né? Ele ora, ele pede a Deus por 3 vezes: arranca esse espinho da minha carne, eu não estou suportando mais. E ainda assim, né? Deus não atendeu aquele pedido. Deus não atendeu. Mesmo ele pedindo, mesmo ele clamando. Mas quando a gente olha, né, para a história de Paulo, o exemplo de Paulo, ele é aí praticamente considerado, né, abaixo de Jesus, um dos homens que mais ganhou vida, que mais promulgou a palavra, né, propagou a palavra. E nós vemos um relato dele ali naquele momento onde ele estava na prisão, né? Paulo e Silas levados à prisão. E ali o que houve naquele momento? Cadeias romperam, cadeias quebraram, cadeados se abriram, né? Pelo poder da oração. E o carcereiro, né? Onde praticamente ele quase seus últimos que ele conseguiu, né? Alcançar para Jesus, capturar para Jesus, porque aquela verdade, né, ao ver ali aquelas cadeias se rompendo, aquele carcereiro entendeu, né, o poder que estava agindo ali, né, pelo poder da oração através da vida de Paulo. Porém, ele teve um final muito trágico. E aí, quando eu estava estudando um pouquinho, me veio uma interrogação, né, a tal da lei da semeadura. Né? Nós sabemos que, até eu mesmo tenho falado aqui por várias vezes, né? A semeadura, a semente, né? Você tem escolha do que você quer semear. E Paulo semeou a morte. Paulo semeou a morte antes dele reconhecer a tua identidade, antes dele ativar a sua identidade de filho, antes de se encontrar com a verdade de Jesus, antes de entender que aquele caminho o levaria para a morte. Então, quando a gente olha para um final trágico, né? Mesmo ele tendo clamado: Senhor, arranque de mim a carne e estes espinhos, porque está doendo muito. E se a gente for olhar bem num contexto assim, né, minucioso a nível de alma, nós podemos entender que ali não era simplesmente uma ferida, né, um espinho na carne de um objeto inserido, mas se tratava algo mais profundo, né? Que aqui podemos considerar talvez uma ferida na alma, né? Aquela dor profunda. E ele, assim, mesmo diante, né? Olhando para o contexto da lei da semeadura, a gente talvez possa vir a julgar. Ah, ele recebeu, né? Por merecer. Ele fez por merecer, porque ele semeou contendas, ele semeou morte lá atrás, então ele teve uma morte, né,
muito trágica ao seu final. Mas nós sabemos que a verdade liberta. E se a gente não tomar essa verdade como a nossa verdade absoluta, o que nós estaremos fazendo aqui? Acreditando que a graça nos alcançou, que a graça, o sacrifício de Jesus ali na cruz nos alcançou, né? Então, por isso, eu não sou o que aconteceu comigo, eu sou quem eu decido me tornar. E ele se tornou um dos maiores discípulos para ganhar vidas, para ganhar almas. E por isso ele teve o fim trágico, porque ele incendiou Roma. Ele incendiou Roma com o quê? Aqui eu posso entender, né? Ele incendiou não exatamente com fogo, mas ele incendiou com a verdade, né? Propagando essa verdade. E diante disso, ali na minha função no PET, tem algumas situações das quais eu chego a pedir ao Senhor, Senhor, eu preciso demitir esse cliente. Cliente aqui que eu falo, aqueles 4 patas. Porque são situações, gente, que me levam para um ponto extremo de estresse. Porque são animais, assim, bem difíceis de lidar, de conter, né? Para manusear ali dentro do processo ao qual precisa ser feito. E não diferente, essa semana, teve um desses clientes. E ali naquele presente momento, eu já até comentei que eu volto lá para Gênesis, né? Deus determinou domínio e governo ao homem sobre todos os outros animais. Então ali naquele momento assim de estresse absoluto, eu novamente orei ao Senhor e clamei ao Senhor, recolha-se a tua insignificância de animal, porque se Deus determinou que o homem tem domínio e governo, então quer dizer, eu aqui estou no domínio e no governo. Mas aquilo me afligiu, aquela situação me afligiu. E o que eu acho interessante, que o Espírito Santo ele sempre fala comigo nessas horas, sempre. E muito, e eu já mencionei que o PET tem sido o meu maior laboratório. Porque são nesses momentos assim de estresse e de pico assim de olhar para aquela situação e clamar, Senhor, me ajuda, porque as medidas de contenção não estão funcionando com este aqui. E ali naquele presente momento eu olhei para aquela situação e Deus falou novamente ao meu coração. Assim estão muitos dos meus filhos. E este animal é aquele típico natalino, né? É aquele típico natalino que vem esporadicamente 1 ou máximo 2 vezes ao ano. Então nós sabemos que o animal que vem nessas condições não está condicionado ao processo. Então a tua própria resistência e relutância em não se permitir ser cuidado, né? Nas condições das quais ele chega ali precária, né? A pele, gente, estava ferida, a pele toda ferida, né? De tanto embolo que tinha naquela pele repuxando. Mas o que eu quero trazer com isso? Assim tem muitos humanos. Por quê? Mesmo tendo conhecimento da vida traumática, da vida trágica, da vida de miséria e da vida de maldição que está levando, porque uma vida nessas condições não é uma vida que está alcançando as bênçãos, e as bênçãos estão disponíveis, e essa pessoa está sobrevivendo e não está vivendo. Mas ela ter só o conhecimento não basta para ela conseguir sair desse lugar de letargia. É preciso vivenciar um processo. Assim como ali no PET eu estava lidando, né, com essa situação de fazer aquele processo de remoção daquela situação ali a qual estava e o animal ali relutando comigo, as pessoas que optam por querer mudança de vida, muitas não alcançam a mudança que querem, porque não basta querer. Não basta querer, é necessário decidir. Porque só querer, eu quero emagrecer, eu quero parar de fumar, eu tenho consciência que fumar é prejudicial à saúde. Eu tenho consciência que se eu
comer exageradamente, o meu corpo não vai suportar. Mas, no entanto, eu não consigo parar. Então, é preciso decidir. E a partir do momento em que você decide, é preciso ter clareza daquilo que você quer. E, principalmente, ter clareza daquilo que você não quer mais. Se eu não quero mais fumar, o que eu preciso fazer para parar de fumar? E o que eu acho interessante é que muitas das vezes eu vou para esse lugar de dialogar com o animal. E ali eu comecei a conversar com aquele animal. Eu falei, você é um ingrato. Como assim? Olha a sua situação. Eu acho que 8 meses que você esteve aqui. E hoje você me retorna nessas condições. E eu estou aqui te aliviando, cuidando de você, passando um bálsamo nas suas feridas para te aliviar. E você ainda responde com ingratidão, nessa relutância, nessa resistência. E aí entra uma outra questão. A ordem da ajuda, né? Ali eu estava exercendo uma função, lógico, como um animal. Mas em se tratando de animal humano, né? Porque o ser humano, muitas das vezes, mesmo sendo racional, ele se torna irracional, dadas as circunstâncias. Eu não posso fazer. Eu não posso fazer. Então, nessa posição de terapeuta, né, como auxiliadora, como ajudadora, eu apresento as ferramentas. Mas quem tem que pôr em prática e fazer a sua parte é você. Então, aí que entra mesmo o poder da decisão. Não basta querer, é preciso decidir. E por que eu estou falando isso? Por que eu estou trazendo isso aqui? Estou com novidades, né? Estou aí, assim, pipocando de novidades. Tem algumas aqui no forninho que já eram para estarem aqui liberadas, ainda não consegui colocar, né? Liberadas, mas já estão aí praticamente quase prontas. E estou trabalhando com umas dinâmicas no grupo, ao qual eu comentei no início, né? Que a gente está ali no grupo de estudos. E tem sido, assim, maravilhoso. E eu ainda não vou dar spoiler exatamente de como que vai ser. Mas se você tiver interesse em participar, eu estou com um grupo. Esse grupo é no WhatsApp. É um grupo fechado, né? É um grupo bem silencioso. E isso vai ser disponibilizado nesse grupo. Então, se você tem interesse em estar participando, né? Eu vou estar trazendo mais detalhes aqui. Porque sim, eu vou estar disponibilizando essas ferramentas. O que são essas ferramentas? São ferramentas terapêuticas de exercícios sistêmicos, né? Com meditações bem profundas. As meninas, né? As mulheres que estão ali participando, estão tendo um mover de consciência muito profundo, porque a gente vai bem na raiz. Então, se você tiver interesse, coloque eu quero aqui embaixo, ou então me manda lá no privado, né? Porque aí eu estarei te direcionando, ou então no link na bio. Tem um link na bio para o Voltando ao Lar. Então é só você clicar na bio ou digitar eu quero aqui embaixo. Tem mais novidades para vir, mas eu ainda não vou falar aqui hoje. Então por hoje só foi isso. A dor é um mestre poderoso, mas a alma é ainda mais forte. A dor te ensina, mas a alma é capaz de superar. Todos esses movimentos, né, com esses exercícios, são um mover de alma, porque a alma sabe o caminho exato da ferida e a cura está no mesmo lugar da ferida. Trabalhando com alma, trabalhando com emoções, enquanto terapeuta, a nossa abordagem, o nosso olhar é exclusivamente para as emoções, lembrando que a alma é lenta, mas ela é certeira e ela sabe exatamente o caminho, desde que você seja conduzido, né, por ferramentas que irão te proporcionar aí ir de encontro com esse caminho da verdade e sempre pautado dentro da verdade. Um beijo no coração. Se fez sentido para você, coloque aqui embaixo eu quero, link na bio, ou então me manda lá no privado, que aí eu estarei te direcionando para o grupo. Fique com Deus. Até breve.